Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aula 24, hoje o nosso tema é trinômio quadrado perfeito. Fatoração do trinômio quadrado perfeito. Então, nas aulas anteriores, nós vimos quadrado da soma e quadrado da diferença, dois produtos notáveis que resultam num trinômio quadrado perfeito. E se fosse o contrário? Se eu tiver um trinômio quadrado perfeito e eu quero simplificar ele, eu quero fatorar, né? Porque a ideia da fatoração é uma simplificação. Eu quero escrever ele na forma de uma potência de expoente 2. Então, no caso, eu vou chegar ou no quadrado da soma ou no quadrado da diferença, tá? E aí, essa base da potência, a base da potência aí de expoente 2 vai resultar aí no lado do quadrado, né? Porque na aula anterior a gente pegava lá um quadrado, fazia a área dele e dava um trinômio quadrado perfeito. Lado vezes lado dava um trinômio quadrado perfeito. Agora a gente tem um trinômio quadrado perfeito, quando vai transformar ele numa potência, a base dessa potência vai ser o lado do quadrado. Vamos ver isso aí geometricamente, antes de ver algebricamente, para a gente ter uma noção do significado. Então, assim, ó, represente geometricamente os dois quadrados e os dois retângulos congruentes, cujas áreas somadas são dadas pelo trinômio quadrado perfeito a seguir. Então, eu tenho aqui, ó, 9x ao quadrado mais 30x mais 25. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Tá? Vamos ver qual quadrado é representado por essa área aqui. Qual é o lado do quadrado representado por essa área? Então, agora eu vou começar pela divisão. Vou pegar um quadrado, que até então eu não sei qual que é o lado, e vou colocar essas áreas aqui, ó. Tá? Vai ser um quadrado de área 9x quadrado, um quadrado de área 25, e como eu tenho 30x aqui, lembra do duas vezes o primeiro vezes o segundo, que eram os dois retângulos, tá? Então, se eu tenho 30x, significa que eu tenho dois retângulos iguais de áreas 15x que foram colocados aqui, 15x e 15x. Bom, se aqui eu tenho um quadrado de área 9x quadrado, para ter dado 9x quadrado, tirando a raiz aí, isso é a área do quadrado de lado 3x. Por quê? 3x vezes 3x, 3 vezes 3, 9, 9x quadrado. Se eu tenho um quadrado de área 25, com certeza o lado dele é 5, porque quem vezes quem dá 25? 5. Então, aqui eu tenho um quadradinho de lado 5, tá? Se aqui embaixo é 5, aqui em cima também vai ser 5. Para dar 15x, 5 vezes quanto dá 15x? Vezes o 3x, que também é o mesmo, né? Já tinha calculado de cá, vai ser a mesma medida de cá. Mesma coisa aqui, ó. Se aqui é 3x, aqui também é. Ou seja, o que a gente chegou? Que para chegar nesse trinômio quadrado perfeito, a gente tem que sair de um quadrado de lado 3x mais 5. Isso aqui é a mesma coisa que 3x mais 5 elevado ao quadrado. Olha lá, o quadrado primeiro, 9x quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Olha lá o 30x. 5 ao quadrado, quadrado do segundo, 25. Como que a gente faz isso sem o recurso da geometria, tá? Porque a ideia da geometria aqui é facilitar a visualização, é facilitar a compreensão, qual o significado desses quadrados e de todos esses cálculos que nós estamos fazendo. Então, para vocês visualizarem, para vocês compreenderem, a gente coloca aí o exemplo da parte geométrica. Só que a álgebra, né? A partir do momento que vocês começam a aprender a álgebra, vocês já precisam começar a adquirir aquele raciocínio abstrato. A gente tem que começar a fazer a fatoração sem recurso geométrico. Essa é a ideia, né? De simplificar os nossos cálculos, usando só a álgebra, não a geometria. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9. Como que é o esqueminha aí pra gente fatorar isso? Então, eu vou ver... Aliás, nem sempre, gente, uma expressão que tem três termos aí, nem sempre ela é um trinômio quadrado perfeito. Ela é um trinômio porque ela tem três termos, porém, nem sempre é um quadrado perfeito. Nem sempre ela representa a área de um quadrado. Isso deve ser verificado, certo? Como que a gente vai fatorar isso? Sem usar o desenho do quadrado, sem nada. Tá? Então, no caso, a gente está fazendo a volta. Eu tenho o trinômio, eu quero chegar ou no quadrado da soma ou no quadrado da diferença.
De cara, a gente já sabe aqui que vai ser soma, porque quando era quadrado da diferença, tinha um sinal de menos aqui. Bom, como que é o esquema aí pra gente saber? Pra gente poder fatorar. O que é x ao quadrado? É x vezes x. Então, eu já sei que um dos lados do quadrado vai ser x, né? Um dos quadrados, que a gente divide lá em 2 quadrados e 2 retângulos. O que é 9? É 3 ao quadrado, é 3 vezes 3. Quer dizer, eu já sei que eu tenho um quadrado de lado x, outro quadrado de lado 3. Aqui no meio, ó, 6x seria como se fosse 2 vezes 3x. Eu tenho dois retângulos de x por 3 ou de 3 por x. Antes da gente fatorar, vamos verificar se realmente é um trinômio quadrado perfeito. Então, aqui, a raiz de x ao quadrado é x. X seria meu primeiro termo. A raiz de 9 é 3. 3 seria o meu segundo termo. Aí, eu venho aqui nesse termo central. Quando eu faço 2 vezes o primeiro vezes o segundo, bate com esse termo central? Se bate, ok, é um trinômio quadrado perfeito. Se não bate, não é um trinômio quadrado perfeito e não vai ser utilizada essa fatoração. Aí ele pode ser fatorado de outro jeito ou não, tá? Então, vamos lá. X é meu primeiro termo, 3 é meu segundo termo. 2 vezes x vezes 3 dá 6x? Dá 6x, ok, é um trinômio quadrado perfeito. E aí ele pode ser fatorado da seguinte maneira, x mais 3 elevado ao quadrado. Tá? Primeiro termo é x, segundo termo é o 3 elevado ao quadrado, isso aqui é um quadrado da soma, tá? Da soma porque aqui é mais, se fosse menos, a gente colocaria o menos aqui do lado, certo? Então, resumindo aí o esquema, a gente tira a raiz do primeiro, tira a raiz do último, multiplica eles por 2, 2 vezes um vezes o outro, vê se dá o termo do meio. Se der o termo do meio, é um trinômio quadrado perfeito e a gente pode fatorar ou como quadrado da soma, ou como quadrado da diferença. Agora vamos ver alguns exemplos. Ó, esse primeiro aqui, 16x ao quadrado mais 8x mais 1. Então, é igual eu falei para vocês, nem sempre que você tiver um trinômio, vai ser um trinômio quadrado perfeito, tá? Então, primeiro a gente verifica se é um trinômio quadrado perfeito e depois a gente fatora. Primeira coisa que a gente faz, você pega esse primeiro termo aqui e tira a raiz dele, tá? Porque 16x ao quadrado é a multiplicação de dois termos iguais aí, né? Que resultou em 16. No caso, 16 é 4 vezes 4. Então, a gente tira a raiz, deu 4x. O que é 16x ao quadrado? É 4x vezes 4x. Então, se for um trinômio quadrado perfeito, o nosso primeiro termo vai ser 4x. Vamos lá para o último. Ó, raiz de 1 é 1, né? 1 vezes 1, 1. Então, o primeiro termo seria 4x e o segundo 1. A gente precisa verificar se vai dar certo o termo do meio. Então, o que eu faço? 2 vezes 4x vezes 1 deu 8x? Deu 8x. Ok, é um trinômio quadrado perfeito. Quadrado da soma, porque esse sinal aqui é de mais, tá? E aí seria 4x mais 1 ao quadrado. Você pode verificar que se eu fizer aqui, ó, 4x ao quadrado vai dar 16x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 4x, 8x vezes 1, 8x. Mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado é 1. Certo? Segundo exemplo, x ao quadrado, tá? Se é x ao quadrado, tirando a raiz, significa que o primeiro termo é x. Porque x vezes x é x ao quadrado. 81. Qual que é a raiz de 81? Raiz de 81 é 9. 81 é a mesma coisa que 9 ao quadrado. Então, meu segundo termo, 9. Agora, eu tenho que analisar o do meio. Quando eu faço 2 vezes x vezes 9 dá 18x? Dá 18x. 2 vezes 9, 18 vezes x, 18x. É um trinômio quadrado perfeito, porém, agora é quadrado da diferença, porque esse primeiro sinalzinho aqui é de menos. Primeiro termo x, segundo termo 9, x menos 9 ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado menos 18x mais 81. Terceiro exemplo, x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, primeira coisa, a gente vai verificar as raízes aí das extremidades, tá? Se são quadrados perfeitos.
O que é x ao quadrado? É x vezes x. É a mesma coisa que x ao quadrado. O que é 9? É 3 vezes 3. É a mesma coisa que 3 ao quadrado. Agora eu tenho que fazer 2 vezes o x vezes o 3 para ver se vai dar o termo do meio. Para ver se é um trinômio quadrado perfeito ou não. Porque se não for, não posso usar essa forma de fatoração. Tá? Talvez não dê nem para fatorar. Bom, 2 vezes x vezes 3, 2 vezes 3, 6x. É um trinômio quadrado perfeito, tá? É como se eu fizesse x mais 3 vezes x mais 3. Mas nem precisa colocar essa multiplicação aqui. Basta a gente escrever x mais 3 ao quadrado, tá? Então, primeiro, o último, elevado ao quadrado. E o último exemplo, x ao quadrado menos 7x mais 16... Pelo sinal, a gente imaginaria que, que fosse o quadrado da diferença. Presta atenção no sinal, pessoal. Ó, mais, menos, mais. Aqui seria o quadrado da diferença, porque esse primeiro sinalzinho aqui é de menos, tá? Mas a gente precisa verificar. Talvez não seja. Então, o que eu fiz aqui, ó? X ao quadrado é x vezes x. Então, meu primeiro termo seria o x. 16 é 4 vezes 4, é 4 ao quadrado. Meu segundo termo é 4. Agora, eu tenho que verificar o do meio. Tá certo esse 7x? Quando eu faço 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 4 dá 8x, não dá 7x. Ou seja, esse trinômio aqui, eu coloquei, não é um TQP, né? TQP seria trinômio quadrado perfeito. É um trinômio. São 3 termos, porém, não é um trinômio quadrado perfeito. Porque para ser trinômio quadrado perfeito, tem que representar a área de um quadrado. E nesse caso aqui, não bateu o termo do meio. Isso aqui é um trinômio que não representa a área de um quadrado, não é um trinômio quadrado perfeito, não pode ser fatorado nem como quadrado da soma, nem como quadrado da diferença. Tá ok, pessoal? Então, nesse caso aqui, esse aqui não tem nada, assim, não dá nem para fazer aquela fatoração que nós aprendemos no começo, né? Que tinha a fatoração por agrupamento, que você colocava lá, agrupava de 2 em 2 e colocava alguém em evidência. Não dá para fazer o por evidência, porque não tem ninguém repetindo, né? A não ser esses dois aqui, mas aí os 16 ia ficar sobrando. Então, esse trinômio aí nem dá para fatorar. Não é um trinômio quadrado perfeito e também não dá para fatorar de outras formas. Beleza, pessoal? Então, ó, nem sempre que você vira um trinômio, ele vai ser quadrado perfeito. Primeiro a verificação e depois a gente fatora. Se for, a gente fatora ou como um quadrado da soma ou como um quadrado da diferença. E agora a gente já sabe fazer isso sem precisar ficar usando os recursos geométricos, tá? A ideia da álgebra é a gente ter o raciocínio aí abstrato e conseguir fazer os cálculos algebricamente sem precisar ficar usando os recursos da geometria. Tá? Mas a geometria é importante para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Para vocês enxergarem aí essa área do quadrado, a área do retângulo que está envolvida aí na nossa fatoração. Certo, pessoal? Não esqueçam das atividades, né? Como sempre. E espero que vocês tenham conseguido acompanhar, espero que vocês estejam gostando e até a próxima aula.